Quero agradecer aos novos inscritos. A cada dia mais vidas se achegam a esse conteúdo do Evangelho da Graça de Deus. Estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Recebi hoje várias manifestações de que vidas estão saindo do calabouço, vidas estavam aprisionadas com medo e agora são livres. O nosso intuito, como eu disse em uma mensagem de desabafo, não é tirar as pessoas do sistema religioso doutrinal e entregá-las à carnalidade. Não é isso. Por isso é que nós temos uma reunião de comunhão para que as pessoas se sintam familiarizadas, para que as pessoas aprendam a afiar a sua carne, tenham uma comunhão com os demais irmãos. Isso está acontecendo no Brasil todo. As pessoas já estão se reunindo nas suas casas, convidam um irmão, convidam o outro, preparam ali um bolo, faz um chá, um suco, e então compartilham os vídeos e vão desenvolvendo o entendimento acerca do amor de Cristo. Nós temos uma mensagem muito dura contra o sistema doutrinal e não contra as vidas. A nossa é contra a carne e contra o sangue. Nós batemos firme no sistema doutrinal e em todo aquele que insistir, depois que a verdade é revelada, ele então se mostra um cão guloso e aí berimbau na fuça, não tem jeito. Mas várias vidas lá em Blumenau, Santa Catarina, meu grande abraço a esse grande avivamento do Evangelho da Graça de Deus que acontece aí em Blumenau, Paraná, também em Manaus, Imperatriz do Maranhão, vários lugares estão sendo impactados pelo Evangelho e a honra e a glória pertence a Cristo. Olha, hoje foi um dia de sol intenso aqui no Rio de Janeiro, gravei até uns vídeos para os irmãos aí, 40 graus e nós trabalhando em cima de uma laje, terceiro andar, sobe concreto e um verdadeiro teste de resistência para quem precisa trabalhar e sustentar a família. Bom, eu quero conversar com vocês sobre este assunto. O diabo, o grande aliado da igreja doutrinal, do sistema doutrinal. A igreja sistematizada, a igreja doutrinal, ela não consegue viver sem o diabo. Ora, se tirar o diabo, tirar o inferno, as pessoas não vão mais. As pessoas não estão na igreja porque amam a Deus. Não. As pessoas estão presas e cativas dentro da igreja porque elas têm medo que o diabo venha ceifar a sua alma, levando-as para o inferno. E as pessoas têm um medo terrível. Por quê? Porque desde os primórdios pintam o diabo como um grande adversário. Você vê uma loucura de uma mente entorpecida que vive debaixo desse adestramento espiritual. Jesus está voltando, diz o sistema evangélico doutrinal. E não vem esperando que as pessoas se arrependam, diz o sistema doutrinal. Enquanto as pessoas não se arrependam, diz os pastores, o diabo vai levando as pessoas para o inferno, ceifando a vida delas. E Deus seria esse? Esperando o Satanás encher o inferno, é isso? Então estamos lidando com Deus déspota, que fica assistindo Satanás enchendo a casa dele, enquanto ele fica de braço cruzado, implorando pelo amor de Deus que o pastor evangélico seja usado e que alguém, por favor,
aceite a Jesus, porque se não aceitar, o diabo pode ceifar a vida delas. Isso é história contada. E que para isto tenha veracidade, criaram então um ser de chifre e de caudas que não tem nenhuma base bíblica. Criaram este ser como aliado das suas ameaças. E as pessoas sentem medo. Existe dois seres criados pela religião. O diabo, o temeroso diabo que luta contra Deus, que na história da carochinha se rebelou contra Deus no céu. Não existe isso na Bíblia. E o segundo ser temido que só perde para o diabo é o pastor. Então a igreja sistematizada, a igreja doutrinal, o sistema doutrinal, criou este ser que não existe. Todas as passagens que falam de Satanás e que falam do diabo, no seu contexto, está mostrando ou a natureza humana, ou alguém se opondo, ou uma ideia contrária. Lembra de Pedro? Quando Jesus disse, para trás de mim, Satanás? Lê o contexto. Jesus disse que tinha que morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e Pedro se opôs a isto. Então Pedro veio com uma ideia contrária, um opositor aos desígnios de Jesus. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus. Estava se opondo a uns desígnios. Todas as passagens, à luz do entendimento perfeito da graça de Deus, Satanás, no hebraico, quer dizer opositor, aquilo que se opõe, que é contrário, e diabo, do grego diabolos, o acusador, aquilo que acusa, que aponta, que difama. Então, você pega todo este conhecimento, onde está escrito diabo e Satanás, você usa ele como um adjetivo. Você não vai encontrar um ser espiritual. A maior base da igreja evangélica para a criação de Satanás é o rei de Tiro, que eles insistem em dizer que era Lúcifer, que era Satanás. Não, em Isaías é Lúcifer. Mas, na verdade, Lúcifer é uma palavra do latim Lucifer, que era a qualidade do rei, que no contexto diz que era o rei da Babilônia. E o rei de Tiro, em Ezequiel, era o rei de Tiro, um famoso comerciante. E eles pegaram isto e usaram como aliado da igreja. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Claro que vocês da graça de Deus já sabem. Vocês sabem que não existe diabo como ser, e sim como criatura. O diabo é esta carne que está em mim, está em você, que uma hora te abraça, outra hora te acusa. Uma hora diz que te ama com o amor de Jesus, amanhã, quando tu erra, o diabo se manifesta e te ataca e te persegue. Quem é que precisa de um diabo como ser quando se tem amigos como criatura, como um diabo que se opõe, que se persegue, que fala mal, que faz fofoca, que denigre, que estampa, que persegue? Quem é que precisa de um ser espiritual? Então, este ser criado, que só existe na mente, este ser inimaginável, inimigos imagináveis, criado pela igreja tradicional para colocar medo nos crentes, só existe na mente das pessoas. Repito, como eu disse no começo da nossa conversa, Deus então sentado lá em cima, Jesus vai voltar. Ora, e por que Jesus não vem? Ele está esperando o quê? Está esperando o quá? A pergunta o quá em francês. Está esperando o quá para ele voltar? Já sei, vou falar. Está esperando, segundo a visão evangélica, que Satanás leve o maior número de pessoas para o inferno, porque, segundo os pastores, ele tem pouco tempo. Mas é pouco tempo, disse há 200 anos atrás. Pouco tempo,
há 150 anos atrás. Há 100 anos eu vi uma mensagem de um pregador há 100 anos e ele dizia: olha, Satanás está furioso porque ele tem pouco tempo. Também para Satanás, o Satanás inventado pela igreja evangélica, também 1000 anos é como um dia, porque eles dizem que para Deus um dia é 1000 anos. Para Satanás também é. Então nós, o povo da graça de Deus, se libertou disso. Entende que as ameaças pastorais já não nos colocam mais medo, que nós entendemos que o maior diabo é esta natureza, é o nosso opositor, é o que se opõe, é o que nos acusa. Este é o diabo, a nossa carne, a nossa natureza. Se der lugar a ela, por isso é que Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 25, não deis lugar ao diabo. E se tu ler o contexto, no versículo 21, 22, 23, ele mostra os diabos. Ele diz: a ira, a mentira, não coloque o sol sobre a sua cabeça. E todas essas coisas são inerentes à natureza humana. Paulo diz: não dê lugar a esta natureza, a sua carne, a isso que se opõe a um proceder condigno. Então eu quero ler com vocês uma passagem que está aí, Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10, uma passagem muito usada pelo sistema doutrinal e que os evangélicos amam. Deixa eu dizer uma coisa. É assim, quando eles não entendem uma mensagem, diz: é porque o diabo está usando a sua boca. Olha, essa irmã está dando lugar ao diabo. É porque o diabo, é porque o diabo, é porque o diabo, é porque o diabo, é porque o diabo. Vamos ler. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte: João está escrevendo esta carta a quem? A uma igreja. Aonde era esta igreja? Da Ásia. Se eu não me engano, a igreja de Esmirna. Ora, como é que o diabo ali, e eu vou mostrar quem é, vou conversar com você quem é, iria colocar aquela igreja e também aquela, e também aquela, e também aquela da França, e também aquela lá do Morro do Timbal, e também aquela daquela comunidade? Como que se usa uma carta que foi escrita para uma determinada igreja e desta determinada igreja também tira esse texto e vão aplicando? Porque esta frase é muito usada. Diz que o diabo está para lançar em prisão, para ser de posto à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ora, se este diabo fosse o ser inventado pela igreja evangélica, que Deus seria esse que iria ver o diabo, um ser espiritual, botando os seus filhos sem que ele comprou para ser uma tribulação e ele não faria nada? Você teria coragem de ver um ladrão vindo roubar o carro da sua filha, da sua esposa ou do seu filho e você ficaria quieto, não chamaria a polícia? Você acha mesmo que nós estamos nos relacionando com Deus déspota? Você acha mesmo que aquele que disse que da palma da minha mão ninguém arrebata? Você acha mesmo que aquele que guarda, cuida, protege? Você acha mesmo que você, como templo do Espírito Santo, Deus iria permitir um diabo, um ser espiritual, colocar você na prisão para ser provado? Deus precisa mostrar e fazer isto na concepção evangélica, sim, porque se usa esse texto para isso e as pessoas morrem de medo. Nos dias de João, quem enviou João para lá foi o imperador. João ficou à ilha de Patmos
até a queda de Jerusalém, até o templo, a queda do templo. Depois de tudo concluído, passou alguns anos, João morreu, porque ele ficou como testemunha na ilha de Patmos das coisas que viriam a acontecer, e escreveu e enviou tudo isso às 7 igrejas da Ásia, como está relatado em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 11. Quem era o diabo que prendia as pessoas e que prendeu João? Quem era o diabo que cefou a cabeça de Paulo? Quem foi o diabo também que perseguiu a igreja, que cunhou uma moeda comemorativa? De um lado, colocou o seu rosto, Vespasiano. Do outro lado, ele colocou uma judia sentada e botou na inscrição Judéia Capti, Judéia curada. Esses eram os diabos da época, os acusadores, os perseguidores, os famigerados imperadores que cada um, Otto, Galba, cada um à sua época, eram vistos pelos judeus como bestas, como animais sanguinolentos, sedentos, que se alimentavam dos judeus. Era assim a história. Matavam sem dó e sem piedade. Nero, o carrasco, a besta fera dos discípulos, exigiu adoração. Os judeus tinham uma caixinha na testa, carregavam sobre a sua mão e sobre a adoração a Deus, como Nero, querendo também adoração para si, exigiu também uma marca sobre a fronte. Claro que esta não era uma marca, como a igreja diz que é um chip, que manda escrever 666, que manda fazer isso, manda fazer aquilo. Tudo aquilo era uma linguagem de figura. Ninguém podia comprar e nem vender. Tudo isso era para aquela época. João está escrevendo uma igreja da Ásia. As cartas eram dirigidas a 7 igrejas e João está falando isso a uma delas, não a igreja do Brasil, nem a mim, nem a você. O diabo aqui não era um ser espiritual. O diabo aqui era um acusador, alguém que perseguia, alguém que prendia. E como prendeu? Os imperadores da época mandavam prender. Dentre vários imperadores, cada um no seu tempo, todos eles perseguiram a igreja, todos eles mataram, todos eles receberam adoração, cunharam moedas, todos eles receberam glória do Império Romano, e a história registra isso. Só que a igreja tradicional ignora a história, futuriza os fatos, prendendo as pessoas debaixo de um inimigo imaginário para que eles vão se enriquecendo, sustentando-se através do medo e se alimentando da ganância. Sim, eles vão se sustentando do medo das pessoas e se alimentando da ganância. Está na hora de fazer esse povo calar. Está na hora de nós nos unirmos. Chega. Chega de ritual pagão na igreja. Chega de dizer que as pessoas vão para um inferno espiritual. Todas as pessoas no planeta, na Terra, ou como queiram dizer, todo ser vivo vai para o inferno. Inferno quer dizer sepultura. Mundo dos mortos, como diziam os judeus, para nós o cemitério. Todos nós vamos para o inferno. A verdade é que este local, o cemitério, a sepultura, o Hades, o inferno, é um trocar de roupagem. Esta carne entra, fica, e o que volta é o espírito glorificado diante do Pai. E estaremos para sempre com ele. Missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Mas não é assim. O aliado da igreja evangélica coloca medo.
é que o diabo entrou na minha irmã, o diabo entrou naquele irmão. E foi, o que ele foi? Ah, porque ele não tomou banho, o diabo entrou nele. Ah, que o diabo que é? Ah, o diabo da caraca. Pô, caraca. Chega dessa parafernália. Somos livres. Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós estamos há 10 anos ministrando esta palavra aqui no Sarapuí. Aqui nunca apareceu um diabo. Se aparecer, dou nele de birimbau. Ai, diabo, se você aparecer aqui, eu dou em você de birimbau. Duvido que ele venha. Eu já contei isso várias vezes, tem vídeos meus dizendo isso. Logo no começo da minha caminhada, quando eu fazia parte do sistema podre, né, de onde eu saí, um sistema podre, corrupto, nós fazíamos uns trabalhos no manicômio. E uma vez nós chegamos lá, tinha um doente se batendo, dizendo: eu sou tranca-rua das almas. E havia várias denominações que entravam lá para fazer o tal culto de libertação. E um gritava: sai, sai! E ele botava a mão para trás assim e ficava: eu não saio. Aí eu falei: vocês terminaram aí? Não, calma aí, meu irmão, calma que vai sair. Calma que sai, não sai, sai, não sai. Eu falei: enfermeira, por favor, traz um balde d'água para mim, por favor, e bota umas 3 pedras de gelo que Satanás vai sair. Claro que ela não ia trazer balde com água de gelo, né? Foi só para ele escutar que eu estava ligado que aquilo era uma carne. Eu ia dar um banho de água gelada naquele maluco. No mesmo momento ele, pum! Ficou lá olhando e em mim não vai jogar água, em mim não vai jogar água, em mim... Que não é diabo coisa nenhuma, é carne. É palhaçada. Manda vir aqui, chama aí, eu desafio aí uns pastor aí, pão com peixe aí. Vem cá, pastor pão com peixe, vem aqui no Sarapuí. Você vai vir aqui e vai orar em mim e nos irmãos aqui. Você vai tirar o diabo da gente, o diabo que vocês inventaram. Agora, se o diabo não sair, nós vamos dar para você pelo menos 2 semanas. Se não sair diabo nenhum, mas eu vou dar de birimbau em você daqui, lá na faixa de Gaza, até você mear. Venha! Vem! Eu não fiz nenhum desafio ainda em 2021. Fiz, minha velha. Não? Aí. Não tem diabo. Não existe diabo. O diabo aqui eram os imperadores, os perseguidores, os acusadores, todo o contexto. Quando você lê a palavra diabo, você lê no contexto que você vai ver. Lá em Apocalipse, lá é a dinastia herodiana, que perseguiu a mulher, que correu, que matou o filho varão, que não sei o que. Era a dinastia herodiana. Não há Satanás como um ser. Lá em Isaías era o rei da Babilônia, lá em Ezequiel era o rei de Tiro, e todas as passagens é um acusador. Lá em Jó, Deus perguntou: de onde tu vens? Diz que Satanás vinha no meio dos filhos de Deus. Satanás é quem? O opositor, alguém que se opunha, alguém que estava ali para acusar, para defamar, para apontar. E Deus perguntou: de onde tu vens? Sabe o que ele disse? De passear e rodear a terra. Era a carne, a natureza humana. Era isso, não veio do céu, não teve uma queda do terceiro céu, não se rebeliou com ninguém, Deus não foi pego de surpresa como querem os crentes. O diabo, ele só existe quando esta carne é ativada. A mesma irmã lá daquela igreja, lembra? Que ia na tua casa almoçar quando você fazia mocotó? Tu lembra? Tu te lembra quando tu matava lá um carneiro, você aí do interior de Goiás, de Goiânia, que você matava um carneiro e que aquela missionária ia lá entregar profecia? Tu te lembras disso, não te lembras? Tu te lembras você aí de Salvador quando tu fazia aquele feijão gostoso, que aquela missionária batata, que tudo que ela falava era ó... E que não saía da tua casa comendo todo dia, chegava na tua casa, comia 2, 3 pão, nunca levou um pote de manteiga. Tu
te lembras disso, que eu sou vaso? Tu não te lembra? Tu te lembras quando tu disse, Jesus já voltou e o diabo não existe e o inferno é sepultura? Você viu mais ela falar com você, te dar a paz do Senhor, te chamar de irmã? Você se lembra que ela pegou um dinheiro emprestado com você e aproveitou e meteu o pé, não te deu nem mais satisfação, tu te lembra? Esse é o diabo. Você quer ver um diabo? Quer ver? Ele anda com o coque, ele anda com a Bíblia debaixo do braço, de terno e de gravata, e quando você vem nesta rua aqui, ele atravessa para o lado de lá, ou o diabo se manifesta nele com ira, dizendo que olha esse YouTube, olha esses pastores, porque na verdade eles estão desesperados. O diabo está se manifestando na vida deles, a carne. O diabo é o grande aliado da igreja evangélica tradicional, do sistema religioso. Sem o diabo, a igreja não consegue prender os seus membros. Sem o inferno, eles não conseguem dar liberdade às pessoas. Tem que ter uns 3 capeta, tem que ter uns 4 saci pererê, mas com um cachimbo desse tamanho assim, aquele pitando, aquela... Entendeu? Sem diabo, a igreja evangélica não sobrevive. Porque com o diabo, o aliado número 1, aí começa. Se você sair daqui, vem mais 7. Se você não dá o dízimo, o devorador vai na tua casa. Você está dando lugar ao diabo, tem que dar mais lugar ao Espírito Santo. Toda essa parafernália. Mas nós, em graça, estamos livres disso. Graças a Deus. Eu pergunto a você, você já viu o diabo na sua casa mais, depois que você entrou em graça? Você já viu o diabo aparecer mais em algum lugar? Você agora, e olha quanto tempo você está sem dar dízimo. Porque ele nunca existiu, era uma mentira. Aquilo que você acredita se torna uma verdade para você. Aquilo que você ignora é uma mentira. E a graça de Deus nos fez ignorar toda essa parafernália. Porque hoje nós não estamos no sistema doutrinal. Então nós não temos mais medo do aliado deles. Hoje nós estamos em Cristo, debaixo da provisão de Cristo, debaixo da cobertura de Cristo, debaixo do poder de Cristo. Você entende assim? Graças ao Pai que te fez idôneo na herança que cabe aos santos na luz. Receba o meu abraço, melhor fim de semana, vou ficando por aqui. Amanhã, sábado, vamos estar juntos. Se prepara, porque domingo, 10h20, o pregador vai sair a semear e a palavra vai arder no seu coração. Meu nome é Geraldo Moraes, um grande abraço, obrigado por andar contigo no novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Até amanhã, querendo o Pai.